Sâmia, você tem uma caneta aí para distribuir autógrafo aqui para os seus Ah, entrevistadores? bom dia, gente, tudo bom? Obrigada, Eu tenho Mauro. falado Bom aqui, dia, antes de eu Maringoni, Rebeca, falar, tudo o bem? Maringoni falou, de fato, para mim é evidente, é patente que o grande destaque, estou falando o e a grande destaque entre homens e mulheres na Câmara dos Deputados nesta legislatura é você, sem dúvida nenhuma, está se afirmando como a grande parlamentar dessa legislatura. Parabéns, realmente, tanto na CPI do MST, quanto no plenário, nas articulações, no movimento da sociedade. Para nós é uma alegria estar contigo aqui. E aí quero te apresentar a Rebeca Mota, a nova âncora aqui do Fórum Café, de São Paulo também, onde falam vocês três. Rebeca Mota é âncora da TV Favela, né? Atua a partir de Paraisópolis e disse que já conhece Sâmia há bastante tempo, né, Rebeca? Ah, conheço, acompanho bastante o trabalho da Sâmia desde aqui em São Paulo, né? Na campanha, sempre acompanhando as propostas. Eu também sou cria aí do cursinho do Emancipa, então a gente sempre ia acompanhar aí algumas ações do PSOL, onde quer que eles estivessem realizando, né? Então já acompanho há um tempo e é uma honra falar com você agora aqui, né? Como âncora do Fórum Café, é um momento de muita felicidade para mim, viu, Sâmia? Muito legal. Parabéns, Rebeca. Fico muito feliz de ter vindo do Emancipa. Eu fui professora já no Emancipa também. Desde a época que eu era estudante, né, de letras e dava aula de língua portuguesa. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Maringoni, também muito prazer estar aqui contigo. Obrigada pelas palavras, eu escutei. Você também, Mauro, fico honrada. É muito dura a batalha que a gente está dando lá na Câmara esse ano, sobretudo na CPI do MST, né, que é uma barbaridade, não devia nem existir, não tem, regimentalmente, né, não tem fato que motive a criação de uma CPI como essa, mas a gente sabe que a motivação mesmo é a tentativa de criminalização do MST e dos demais movimentos sociais, principalmente no momento em que a extrema-direita começa, né, a gente tem um longo processo pela frente, né, mas começa a ser emparedada a partir do seu principal líder, que tende a, nesse julgamento do TSE, de fato, se tornar inelegível, ainda que peçam vistas, o que é uma grande possibilidade, tem 3 meses, né, para o processo se dar mais ou menos, caso isso aconteça. Porque não é só o fato motivado em si, né, não é só a reunião com os embaixadores, que já é um motivo grave, mas é todo o percurso, né, do golpismo que o Bolsonaro foi desenhando, estimulando, sendo parte ativa. Então a gente tem muita expectativa sobre esse julgamento, mas enfim, acho que a CPI do MST tem um pouco esse objetivo, sabe? Como sempre, aglutinar a base mais fanática do bolsonarismo e tentar virar o jogo e, claro, fazer o agronegócio extrair mais compromissos ou chantagear mais ainda, né? O governo Lula mesmo, para ter ali uma escolha, né? Ou você está do lado do movimento social, que ocupa legitimamente terra, assim, luta né, em prol da reforma agrária, ou está do lado do agronegócio, o agroexportador, que devasta o meio ambiente, que tem trabalho escravo, muitas vezes dentro seus latifúndios, latifúndio fruto de grilagem, gente que não paga imposto, a gente tem que falar muito sobre isso, né, da alta evasão de divisas dessa turma que não, né, não corresponde com as suas obrigações fiscais, e também, enfim, de uma gente que comete milícias rurais, criam milícias rurais no campo, né? Tem muitas denúncias com relação a isso que eles tentam colocar para debaixo do tapete, mas desde Chico Mendes, o Caiado foi na CPI dia desses, né? Quis falar do seu histórico, dos seus supostos grandes feitos, esqueceu de dizer que comandava a UDR na época que a UDR mandou matar um dos principais líderes populares da história do nosso país, que foi o Chico Mendes. Então, é um pouco o papel que a gente está tentando fazer ali também, sabe? Enfim, expor as contradições, os crimes que eles cometem contra o meio ambiente, contra o povo. Mas é uma luta, porque a gente é muito minoria ali, viu? Muito minoria, é um negócio. E eles botaram, assim, eu fico falando, o bolsonarismo já não tem lá uma grande qualidade, né, nos seus parlamentares. Eles botaram os piores que podem existir para ficar ali, provocadores, distorcem tudo e ficam repetindo, bandido, terrorista, sem nenhum elemento. Tanto é que o professor Zé Geraldo, na última semana, deu um baile, né? É um show, né? Das deputadas. Foi bem bonito de ver.
Deixa eu botar uma foto de um compromisso que a Sâmia participou ontem, ela e mais 5 parlamentares, e aí queria colocar a Rebeca para dialogar com ela. Daí, Sâmia e suas colegas ameaçadas com a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ontem. Fala, Rebeca. Sâmia, vamos entrar então nesse assunto, né, complicado. As mulheres aí, as parlamentares sendo perseguidas mais uma vez, né? Infelizmente, esse é um assunto recorrente, são práticas recorrentes. E aí eu estava lendo uma reportagem e havia um levantamento, né, realizado pelos pesquisadores Luiz Felipe Miguel e a Fernanda Feitosa, que mostrou que há um processo de desencantamento das parlamentares quando elas percebem os obstáculos do exercício desse mandato, né? O que você acha da divulgação dessa pesquisa? Porque eu, particularmente, não sinto dessa forma, né? Eu vejo as mulheres na política que eu acompanho, independente da instância de poder que elas estejam, sempre muito aguerridas, né? Sempre muito certeiras e assertivas dentro ali dos seus questionamentos e das suas falas. Como que você vê esse dado, né, de desencantamento dos parlamentares diante desses obstáculos? Rebeca, eu vejo como você, assim, para mim, o efeito dessa tentativa de intimidação, processo de cassação e tantas outras formas de violência política, né, gera um efeito de me fortalecer, de me convidar, me sentir convidada para ir para a guerra e seguir atuando da forma como eu sempre fiz. Mas eu também compreendo que cada um reage ou reflete de uma forma, né, os ataques que sofre. Tem diversas ordens, né? É o primeiro processo de cassação pelo qual eu estou passando, e na CPI foram dezenas de interrupções, cortes de microfone, me impedir de falar, mesmo quando era para usar o tempo de líder, que é algo que não pode se impedir de falar em nenhum momento. Isso aconteceu porque as coisas que a gente diz incomodam, não querem que a gente esteja ali para isso. Me chama para ir à guerra, mas para algumas pessoas pode ter um efeito de fato de desanimador, depressor. Eu sei, conheço mulheres que foram parlamentares ou, enfim, atuantes na política que acabam se sentindo desestimuladas, com medo, enfim. E porque tem processos também que são de ameaça de morte, perseguição física. Isso vai, de fato, abalando a gente, né? O que eu digo, eu costumo, quando se trata de ameaças graves e muito claras, tomar providências jurídicas, de segurança também, né? Eu tenho seguranças que andam comigo, principalmente em São Paulo, né? Que é um lugar de maior exposição. E nas redes sociais também busco tomar medidas quando vem ataques muito, muito brutais. Outro lado é uma resposta política mesmo, né? Porque eu acho que como figura pública também, quanto mais alto eu responder, com mais altivez, acho que tem um efeito tanto para eles que nos atacam, mas para outras pessoas, principalmente mulheres também, que nos acompanham, né? De encorajamento, de mútuo, de fortalecimento. Então eu busco ter essa postura. Mas claro, tem hora que você fica... Eu queria estar ali para falar, eu não queria estar ali para ter o direito de falar, porque o direito de falar foi conquistado no momento que fui eleita, numa eleição tão difícil como foi a última, entendeu? É muito, muito brutal. Mas é uma arma que eles utilizam. A gente ontem teve essa reunião com a ministra, né, com a Cida Gonçalves. Aliás, queria mais uma vez publicamente agradecê-la por ter convidado, feito essa reunião junto com todas as deputadas que estão no Conselho de Ética. Nunca aconteceu isso antes, Rebeca. Assim, é a primeira vez que 6 mulheres estão ao mesmo tempo, pelo mesmo fato, no Conselho de Ética. Aliás, eles tinham protocolado um pedido de cassação coletiva, eram 6 no mesmo protocolo, algo que é totalmente irregular, mas mesmo assim a mesa aceitou. Assim que chegou no Conselho de Ética, foi devolvido, porque isso ia facilmente judicializado, ia cair. Aí eles protocolaram novamente, agora individual, contra cada uma. Os textos, todo mundo é público, as pessoas podem ver, né, se elas mesmas quiserem. É um Ctrl-C, Ctrl-V em todos os pedidos de cassação, porque no dia da votação do marco temporal, que foi uma das votações mais dramáticas do ano, porque foi aprovado na Câmara, no Senado ainda tem luta, mas tem um significado terrível, né, para os povos indígenas e para o meio ambiente no Brasil. A gente doou algumas palavras de ordem, foi uma reação
legítima, entendeu? É o direito de fala, é uma prerrogativa parlamentar. A gente usou termos como genocida e assassinos, que não foi nem personalizado, mas é uma consequência lógica de acabar com a demarcação das terras indígenas, é a sobrevivência da população indígena que está em risco. Enfim, é justo, né? É legítimo que se faça manifestações como essa. E aí tem um pedido de cassação. Por que esse nos preocupa mais? Porque podem dizer, pô, mas toda hora tem pedido de cassação no Conselho de Ética. É só mais um, parem com isso. Por alguns motivos. Primeiro, tem uma série de pedidos de cassação, de punição, que seja, aos parlamentares que comprovadamente estavam envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Eles nem sequer foram lidos pela mesa diretora. Tem pedido de cassação para deputado que ameaçou bater em outro e nada aconteceu. O do Nicolas Ferreira, que foi aquele que chamou muita atenção, que colocou uma peruca na tribuna, completamente transfóbico e desrespeitoso, demorou 80 dias para tramitar. O nosso demorou 4 horas entre ser protocolado e ir para sorteio no Conselho de Ética, às 6 de uma vez. E o segundo aspecto, o Arthur Lira tem falado na imprensa, nas reuniões de líderes, no plenário, que ele vai punir dos dois lados. Porque tem uma pressão grande para ter algum tipo de punição para esses mais simbólicos da extrema-direita, por parte do judiciário, inclusive. O Nicolas está sendo investigado pelo próprio Supremo, então tem alguma expectativa que se puna. Mas ele, pela posição política dele, o que ele diz? Eu não posso punir de um lado só, eu preciso punir do outro também. Só que é uma grande coincidência que no dia que nós entoamos essas palavras de ordem, tinham homens que entoaram as mesmas palavras de ordem, mas foram as 6 mulheres que estavam ali, que foram identificadas e colocadas nesse processo. Foram 4 horas e não há crime, não há irregularidade, não está no regimento, não tem nada. Mas ele diz de antemão, será uma punição de 3 meses de suspensão do mandato e de toda a equipe do mandato, ou seja, estrutura, assessoria, não existe. Então fica uma roleta russa, a gente fica até brincando, bom, qual das 6 que ele vai escolher, de quem que ele gosta mais, o que ele gosta? Aqui ele tem motivo para não gostar de ninguém, mas o que vai motivar ele, entendeu? É muito arbitrário. Como é que você tem uma punição a priori? Você primeiro determina qual é a pena, para depois você investigar e analisar o caso. E tem mais um elemento grave. O Lira é o presidente da Câmara, mas ele não é membro do Conselho de Ética. Não existe assim, ele é tão poderoso, ele é todo poderoso que ele vai dizer o que o Conselho de Ética tem que definir já de antemão. É uma série de irregularidades, está correndo muito rápido. Da semana que vem vão ser lidos 2 desses 6 processos, que vai ser o da Juliana e da Thalíria, e aí 2 semanas depois vai ser o das demais. Enfim, foram sorteados 3 possíveis relatores, e aí, porque essa é a regra, né? E aí, na outra semana, o presidente da comissão define qual dos 3 deve ser. Também é uma loteria. Vai ser, eu, assim, sendo sincera, acho que é aquilo que o presidente da Câmara definir, entendeu? Essa que é a gravidade da situação. E é por isso que a gente está nesse processo de articulação política, de apoio político mesmo para fora. Claro, ali dentro também tem que conversar com os líderes, né? Apresentar o absurdo da situação. Acho difícil que alguém queira ficar com carimbo de machista na testa, mas alguns realmente não se importam com isso, então a gente vai articulação para fora também, né? E por isso que esse papel da ministra foi tão importante ontem. A gente também conversou com a procuradora da República, doutora Raquel Branquinho, que coordena o GT de violência política do Ministério Público Federal, para, né, enfim, apresentar também a situação para ela. E nos próximos dias também a gente vai fazer umas outras reuniões igualmente importantes para criar uma campanha maior, porque isso acontece com qualquer uma de nós e é uma luta coletiva, né? Nessa loteria que sair é um ataque a todas, mas nas casas legislativas estaduais e municipais também é uma situação muito difícil para muitas mulheres, principalmente, e nem sempre tem essa visibilidade que, por a gente estar em Brasília, tem. Então vai virar um caça às bruxas, que muitas vezes é o que querem, né? Esse precedente que querem para poder localmente caçar. Teve uma vereadora cujo nome eu infelizmente me esqueci, de Santa Catarina, que foi caçada por se manifestar também no plenário, gravíssimo. Então isso não pode passar assim. Boa, Sâmia, obrigada. Marangoni, eu queria aproveitar a tua presença aqui para colocar você em diálogo com Sâmia um pouquinho. A vereadora caçada foi a Maria Tereza Capra. Perfeito, né? Ela mesma. Foi caçada. Infelizmente. Foi caçada lá em São Miguel do
em Santa Catarina, porque os fascistas, nazifascistas de Santa Catarina fizeram uma manifestação fazendo o gesto nazista, e ela, por ter protestado contra isso, foi caçada. Um negócio chocante que aconteceu lá. Maringoni, entra na conversa. Bom dia, Sâmia. Gosto de viva voz. Parabéns pela atuação de vocês. Muito obrigada. Uma bandeira que não é individual, não são as 6, é como você bem fala, é um ataque geral à democracia, às mulheres, a quem se levanta. E se eles forem vitoriosos nesse escândalo, eles buscam mesmo limitar a participação democrática das mulheres. Vocês estão brilhantemente fazendo uma campanha para fora, na disputa da opinião pública. Eu queria saber a sua avaliação do seguinte, do comportamento da imprensa, que nos sites, nos blogs democráticos e tal, como aqui o Café da Fórum e outros, vocês têm ampla repercussão, mas eu não tenho visto na chamada grande mídia, nas TVs, nos rádios e tal. Eu queria saber como é que você está avaliando esse quadro na imprensa, que a imprensa brasileira, a gente sabe do conservadorismo delas. E é claro que você, mais do que ninguém, sente essa situação. Vocês estão sentindo que existe esse apoio democrático? Ou Lira, a direita, a extrema-direita, os ruralistas, têm mais peso? Imagino que na imprensa dos estados aí, onde os ruralistas, onde a extrema-direita ligada ao agronegócio é mais forte, o espaço seja menor. Mas, enfim, me dá uma situação nacional, como é que você vê isso? Olha, Maringoni, primeiro sobre a repercussão quanto à CPI do MST. Quando eu entrei nela, eu até debati com os companheiros do pessoal, falei, sei que vai ser uma luta dura, somos muito minoria e dificilmente vai ter, claro, o apoio da militância, o apoio da base social da esquerda vai se dar, evidentemente, mas transcender isso vai ser muito desafiador, porque a imprensa dificilmente vai repercutir o que acontece ali. Surpreendentemente, teve bastante espaço na Globo News, Folha, o Globo, etc. Porque ali também acho que está bastante claro que se trata de um setor do agro que comete muitos crimes ambientais, que, de certa forma, é parte da pauta que parte da imprensa incorporou. E principalmente pela figura do Ricardo Salles, né, que foi ministro do Bolsonaro. E eu acho que se mantém esse bloco, essa frente ampla eleitoral, que foi estabelecida, inclusive com parte da imprensa, nós sabemos disso, de isolar esses setores do bolsonarismo. Ainda que ele tenha sido chutado pelo PL na sua pretensão de se tornar candidato a prefeito em São Paulo, ele é um dos principais porta-vozes, tem muito peso político, econômico, ele é financiado diretamente pelo agro em São Paulo. Aliás, essa foi uma vitória de vocês, quer dizer, inviabilizou a candidatura. Foi nesse contexto, e eu vi, inclusive, declarações do líder do PL dizendo que ele estava se excedendo, vejam só vocês, na CPI do MST, assim, que para mim foi um deleite, honestamente, porque, claro que ele não me apoia, mas também significa que a gente tem que aproveitar essas frações que existem muitas vezes entre eles para, tentar avançar alguns postos, e dessa vez foi bem sucedido. Mas acho que pela figura do Salles e pela polarização que está dada com ele, há esse espaço. Sobre o tema da cassação, houve uma rodada de divulgações, evidentemente muito mais na mídia progressista. A Globo News chegou a divulgar, mas eu sinceramente, Maringoni, acho que ainda não estão fazendo a leitura da gravidade do problema democrático que é essa tentativa de cassação. Talvez porque, não sei se é de propósito, talvez não, porque a temática da representatividade feminina tem apelo, tem espaço, para além dos nossos círculos, mas talvez estejam vendo ainda como mais um pedido de cassação, entende? Ainda acho que não tem essa definição. O tamanho do risco não está claro, né? Eu acho que... E porque também não é... E de fato faz sentido, porque toda hora a gente vê protocolos de cassação falar, não tem... Imagina, é só mais um, até parece que vão fazer alguma coisa por terem chamado de assassinos, de genocida. Mas é um esforço que a gente vem buscando fazer agora, transcender um pouco. Vamos tentar, nos próximos dias, ver se consegue emplacar um texto num desses jornais da grande imprensa. Algo assim, sabe? Para ver se a gente entra também em outros círculos,
para criar um emparedamento deles também, porque se a gente ficar restrito ali, a gente não vai ter sucesso, entende? Então vamos buscar o que for possível e necessário mesmo. Queria estar fazendo um milhão de outras coisas agora, não pensando na minha própria sobrevivência parlamentar, mas já que estamos nesse cenário, vamos em frente. É também uma forma de nos desgastar, nos fazer ficar ocupadas com outras coisas, mas vamos em frente. Né? Maringoni, você precisa sair, é isso? Isso, Mauro, eu vou ter que sair agora, me despeço aí da Rebeca, da Sâmia, de vocês. A gente está junto aí, estamos à disposição. Novamente, parabéns. Vamos em frente aí, Sâmia. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tchau, Maringoni. Valeu, grande Maringoni. Sâmia, seguinte, as mulheres, essa é uma coisa que para mim é muito impactante. Eu digo isso, se há chance de ter revolução no mundo, ele será feito pelas mulheres. Né? Será feita pelas mulheres, especialmente as mulheres negras e indígenas. Na liderança. Isso. Vocês são só 17% da Câmara. Mas 70% dos processos de cassação que acontece na Comissão de Ética da Câmara de janeiro para cá é de mulher. É chocante. Isso mesmo. Mauro, e a gente conquistou, no final do ano passado, uma lei inédita, né? Primeira lei sobre o assunto, que é a Lei da Violência Política de Gênero, que define o que descreve e propõe sanções. Ela é aplicável tanto quando são mulheres parlamentares ou mulheres que concorrem a cargos, ou seja, se restringe, nessa segunda hipótese, né, ao tempo eleitoral, desde o registro da candidatura até o último dia das eleições, que sofrem algum tipo de perseguição, ameaça, impedimento da fala, impedimento do exercício da atividade parlamentar. Ontem, nessa reunião com a procuradora que eu mencionei, a procuradora Raquel Branquinho, ela mencionou as dezenas de ações que eles mesmos tiveram, a provocação que partiu do Ministério Público às instâncias judiciais para que tenha uma sanção, um encaminhamento, né, esses casos. A maioria deles foi negada pelos tribunais. Eu acho que são algumas questões aí. Eu me lembro quando a Lei Maria da Penha, ou mesmo quando a Lei do Feminicídio, quando elas foram aprovadas, demorou um tempo, e ainda estamos nesse processo, dos profissionais, dos servidores que atuam nessas áreas, compreenderem e fazer valer, porque você está enfrentando uma lógica, uma estrutura patriarcal que muitas vezes está dentro dessas corporações, nós sabemos bem. Não tem capacitação, não tem treinamento, não tem compreensão do que se trata. Então, acolher essa tese de princípio, é isso, é uma lei de 2021, ainda que a violência política de gênero seja histórica e estrutural. Mas ela tomou a iniciativa, foi por isso que a gente fez essa reunião ontem, de encaminhar a PGR para lidar com violência política de gênero, essas interrupções que estão acontecendo na CPI do MST. E a gente aproveitou a oportunidade para mencionar também esses pedidos de cassação na CPI, esses pedidos de cassação no Conselho de Ética, porque na nossa leitura também podem se caracterizar como tal. E aí a gente pensou, enfim, ela não tem a prerrogativa, o papel de julgar se é ou não cabe a ela, mas como um órgão ela pode acolher, por exemplo, uma representação formalizada pela gente, que muito provavelmente a gente deve fazer. Então, tem que buscar para fora, sabe, Mauro, essa denúncia. Porque, como você bem disse, somos a maior composição da história, mais de 70% das representações são contra nós, e mais nunca o Conselho de Ética deu uma bronquinha, que seja, porque tem, né, uma advertência oral, para nenhuma forma de violência política de gênero em nenhuma casa legislativa. Poderia ter, olha, você foi inapropriado. Para ser justo, teve na Alesp, quando a ex-deputada Isa Pena foi assediada, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu, mas que à época, inclusive, teve uma insatisfação com a punição, porque foram 6 meses de férias para o parlamentar, ele voltou depois, como se nada tivesse acontecido. Mas, bem, foi um marco importante, aconteceu ali. Mas no Congresso Nacional nunca aconteceu, e tem todo dia. Xingamento, assédio, ofensa, ameaça, tudo que... Bom, o outro que subiu na tribuna para vestir uma peruca para ofender mulheres trans, tem de tudo. E nada acontece, e aí bota todas, porque falam, porque se expressam numa votação gravíssima, como a que foi a do marco temporal, né?
E aí, quero te dizer, claro, tem parlamentares de esquerda valorosos, não vou falar mal do seu marido, pelo contrário, né? O Glauber é um destaque também, mas é impressionante essa liderança, o protagonismo feminino, principalmente no embate com o fascismo na Câmara, né? E não são só você, as 6, não. Você pega uma Dandara, de Minas Gerais, Carol D'Artora, lá do Paraná. Maravilhosa, sim. De fato, as mulheres são quem está na linha de frente no combate ao fascismo. Se eu entendi bem, vocês estão correndo risco de cassação, mas nos corredores corre a ideia, ou teria uma articulação do Lira para ter uma suspensão de 3 meses no mandato. Joaquim Silvino traz até uma questão, que o Rolarrit disse que a história de cassação será usada como moeda de troca pelo Lira. Como é que é isso? Mandando parabéns pela coragem. Como é que você vê esse processo? Eles vão vir com essa história de cassação para depois recuar, como você falou, para uma suspensão do mandato? É isso? É o que ele vem dizendo, assim, tem uma pressão para que se tenha algum tipo de punição aos de extrema-direita, e aí, pelas relações políticas dele, ele precisa também, que é o que ele argumenta, né, punir dos dois lados. Mas a narrativa dele, né, já que a gente está falando de narrativas em 2023, o que é um grande absurdo, porque a gente não está falando de verdade, está falando de construções, ele vem dizendo que os dois lados se excedem, então que os dois lados precisam ser contidos, e que cassação seria uma medida muito drástica e, portanto, suspensão de 3 meses. Assim, de forma genérica, não importa, para ele é a mesma coisa uma parlamentar usar da sua prerrogativa de definir como crime de genocídio o retrocesso na demarcação das terras indígenas. É uma opinião, seria para ele uma gravíssima opinião que esses parlamentares têm para expressar, com parlamentares que armam um golpe de Estado no Brasil. E esses ainda nem foram lidos, né? Talvez nem esses tenham nenhum tipo de punição. É isso que ele vem aventando. Por que moeda de troca? Porque tudo que o Lira faz, de fato, visa a chantagear, a extrair mais cargos, mais espaço, mais poder e mais controle, né, sobre a política no Brasil. Gostei, acho que você me falou, o primeiro-ministro Lira, que tinha uma PEC para isso, mas para que PEC, né, gente? Ele já é o primeiro-ministro, de fato, age como se fosse, e são todas da base, né, do governo, tem algumas do PT ali. Aliás, o da Juliana Cardoso, ela tem 2 pedidos, um que veio do PL e um que veio do PP, do Arthur Lira. Então, acho que é uma situação até bem preocupante, tal. Todos somos, né? Mas acho que eu queria destacar esse caso, porque claramente tem uma interferência dele, é o partido dele, que ele também, se ele manda na Câmara, imagina no partido, né, gente? Óbvio que sim. Então, é esse o cenário que está dado, por isso vamos à luta, né, Mauro, para não deixar também as coisas se imporem, assim, sem resistência. Né? Rebeca. Sâmia, o pessoal está comentando bastante aqui no chat, no superchat, se vai haver alguma mobilização dos coletivos, dos movimentos na rua, e de que forma a gente aqui de fora, né, o eleitorado, enfim, as mulheres podem apoiar vocês, quais ações podem ser tomadas fora dessa política institucional de apoio, né? Como que a gente faz isso? Sim, a gente fez uma reunião ontem, né, das deputadas, acho que eu brinco das deputadas que estão no paredão, porque é um pouco essa situação, que a gente vai tomar algumas iniciativas daqui para frente. Ainda não, só para dar algumas das ideias, né, sem muito encaminhamento concreto, até para não adiantar muito a estratégia ainda, mas vamos fazer sim. Deve haver um ato político em São Paulo, em breve, e a gente vai fazer a divulgação, depois eu até vou tomar a liberdade de encaminhar também para vocês, porque a ideia é convidar todo mundo, sociedade civil, artistas, intelectuais, que una tanto os temas do MST quanto o tema da cassação. Vai haver marchas em Brasília no mês de agosto, e até lá deve ainda se dar o processo, né, porque tem prazo de defesa, contestação, então... E agora vai ter suspensão de 1 semana, depois já é quase o recesso, enfim, deve jogar para agosto. Então tem algumas mobilizações importantes em Brasília, como a Marcha das Margaridas, a Marcha de Mulheres Indígenas, vão ser centenas de milhares de mulheres em Brasília. Está falando de 200 mil mulheres nessa Marcha das Margaridas. Lindo, né? Vai ser histórica. E aí também a grande mobilização do ano, maravilhoso, mulheres do campo, mulheres
vai ser lindo. Depois a própria Marcha de Mulheres Indígenas vai se dar 2 semanas depois. Então a gente vai fazer desse mês um mês assim nosso. Vão vir autoridades de outros países também para participar. Então a gente vai querer conectar, porque são de fato lutas conectadas, né? É uma luta contra a misoginia e pelo direito de participação política, de pleitear outros direitos, né? Para encerrar, Sâmia, primeiro um comentário aqui onde está? Da Nelly Germano, lendo Caliban e as Bruxas, sabemos o que isso representa, estamos juntos. Bem lembrado, é isso mesmo. Para queimar mesmo, em praça pública. É uma inquisição mesmo. Eu faço um comentário e termino com uma pergunta pessoal. Me chama muito a atenção nessa questão da dinâmica da luta do feminino, porque há um parlamentar, que é o tal do deputado, delegado Éder Mauro, que é um criador de caso, grita o tempo inteiro, ofende o tempo inteiro, fez isso na CPI do golpe outro dia, por sinal a CPI não começou ainda, nem a CPI, nem o julgamento do Bolsonaro no TSE começaram, nós vamos transmitir daqui a pouquinho. Eu vou ligar, né? Mas é assim, a única pessoa até o momento que colocou o dedo na ferida foi a Thalíria, foi uma deputada mulher, que disse claramente, eu não dou espaço para torturador. Esse sujeito foi delegado no Pará, tem mais de 100 denúncias contra ele, de tortura, de extorsão, de cárcere privado, é um negócio chocante. E ele fica lá desfilando como se fosse um deputado, entendeu? Como se fosse um deputado. Já teve um processo no STF. É um rematado torturador e fica tentando intimidar as mulheres. A Thalíria realmente fiquei muito... Muito corajosa, foi muito bem, Nossa, e Mauro, há 2 anos, foi ano passado ou ano retrasado? Ano passado, na CCJ, numa questão ali que ele se envolveu, um debate entre ele, as deputadas Fernanda e a deputada Érica Cocai. Ele disse para elas que queria que elas não acordassem no dia seguinte, assim, numa indireta, bastante direta, uma ameaça grave contra elas. E se tratando de quem é que tem uma ficha corrida, que tem orgulho de dizer, teve uma vez que ele falou, sim, que já matou, mas matou porque era bandido. Esse discurso a gente conhece bem. Já matei muitos, né? É o discurso que estrutura a história do nosso país, né? A gente sabe quem essa gente considera como bandido no Brasil. Inclusive, nesse episódio, na CPI do MST, que você mencionou quando a Thalíria o interpelou, a gente estava lembrando do caso da chacina de Pau d'Arco, que estava completando 6 anos naquela data, e que ele tem envolvimento indireto também com o que aconteceu. Foi por isso que nós levamos esse caso para a CPI, que é para revelar por que aquelas pessoas querem tanto perseguir o movimento sem terra, qual a responsabilidade que elas têm ao longo da história na perseguição e no assassinato de camponeses, de famílias inteiras, como foi o caso da chacina de Pau d'Arco. É uma gente que não tem nenhuma punição pelo que faz, pelo que diz. E aí, repetindo, a gente, por uma expressão de uma opinião, tá dessa forma sofrendo esse verdadeiro caça às bruxas, né? E quando você menciona ele é uma figura, assim, tem alguns deles ali, eu fico brincando que tem vários Éders Mauros ali, sabe, assim, esse tipo miliciano, perigoso, criminoso, eles estão incrustados em diversas comissões e sempre levam para esse tema. Aliás, foi o próprio, né, que foi ontem, da CPMI, do golpe lá no Senado, do nada, fazer um show de brutalidade, de machismo também, com a senadora, que é a relatora Lisiane, que respondeu muito bem, ela tá de parabéns, foi muito altiva, corretíssima, é assim que tem que responder para esses caras. Pergunta, né, dá medo, mas na hora, sinceramente, não dá tempo de ter medo, a gente não tem o direito, tem muita coisa para fazer, para perder tempo com medo, você entende? Vamos em frente. A vantagem é que está sendo tudo noticiado, as pessoas estão vendo o que está acontecendo, eu me preocupo com o que eles fazem fora dali. Quando não tem Câmara, quando não tem autoridades, quando não tem parte do povo brasileiro acompanhando. A gente está vendo eles invadindo ilegalmente casa de trabalhador rural, né? Chamando isso de diligência, né? É tudo Ricardo Salles, Tenente Zúculo, esse Tenente Coronel Zúculo, Zuco, desculpa, né? Passa que nem um trator. Hoje vai ter sessão lá, rompem os acordos. É um negócio, não tem realmente qualquer
limite, né? Não tem, de fato, qualquer limite. Tem esse presidente da Comissão de Segurança Pública, o tal do Sanderson, né? É um negócio, uma virulência chocante. Para encerrar, então, pergunta agora, hora dos fãs de Sâmia. Daniel Miyagi, lá do Japão. Sâmia, você é de São Paulo, o Glauber é do Rio. Onde é que vocês moram? Desse jeito mesmo que você está imaginando, essa confusão, parte em Brasília, parte em São Paulo e parte no Rio, e com o nosso filhote Hugo, que vai fazer 2 anos depois de amanhã. Hugo vai fazer 2 anos? Já vai fazer 2 anos. Rapidíssimo, a vida voa, né, gente? E ele aí, nos acompanhando. A gente passa boa parte do tempo aqui. Aqui é a nossa base de encontro, estou em Brasília agora. Mas é isso, a gente precisa, evidentemente, estar nas nossas bases, nossos estados, nossas cidades, e fica viajando. Legal. Rebeca, vamos liberar a Sâmia, ela tem uma audiência pública agora, que ela vai presidir, depois tem a CPI do MST, a agenda vai longe hoje, né? Rebeca. Vai, mas vamos à luta. Sâmia, obrigada, viu? Queria que você ficasse mais tempo aqui para a gente papear, dialogar esse assunto tão importante, né? Mas é isso, fica aqui a nossa força para você, né? A nossa aqui do Fórum Café, também de toda a comunidade, desejando e emanando muita força e energia positivas para vocês passarem por isso, que a gente sabe que não é fácil realmente, viu? E obrigada. Muito obrigada, Rebeca, imagina. Obrigado mesmo, Sâmia. A gente se cruza obrigada, aí pela... Rebeca, Mauro, e voltarei. Me chamem, que eu adoro vir aqui. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Tchau.